Olá, sou o Cabrete Abreu e nosso grupo ficou responsável por falar de sistemas proporcionadores de espuma. Bem, e como objetivos desse trabalho, a gente vai passar aqui o que é um sistema proporcionador de espuma, fazer conhecer sobre esses sistemas. Depois a gente vai falar um pouquinho dos mecanismos de alguns modelos que nós escolhemos tratar aqui dissertando sobre. A gente não pretende esgotar o assunto, até mesmo porque a quantidade de modelos que existem no mundo é bem vasta, então a gente não vai conseguir esgotar aqui nesse trabalho. Escolhemos alguns que são mais interessantes para a realidade da nossa corporação. E por último a gente vai fazer um comparativo entre esses modelos, mostrando as vantagens e desvantagens de alguns e chegar a alguma conclusão e trazer de repente para a nossa realidade aqui da corporação. Então, no início, como introdução aqui, nós vamos falar um pouquinho do que é espuma e como ela é produzida. A espuma nada mais é do que um agente extintor. E como vantagem sobre a água, a gente tem que a água, por exemplo, a finalidade principal dela é resfriar e abafar as chamas. Só que muitas das vezes o material que está ali pirolizando, ele não está só queimando em superfície, ele está queimando em profundidade. Então a gente precisa que o agente extintor seja capaz de não só apagar o fogo que está de forma superficial no objeto, mas também o que está queimando por dentro do objeto, ou seja, a profundidade do objeto. A água, nesse sentido, ela é bem ineficaz, porque ela não consegue penetrar no material por causa da sua alta tensão superficial. E é aí que entra a vantagem da espuma. A espuma, por ter uma quebra nessa tensão superficial por causa do seu agente tensoativo, que é o LGE, a gente vai estar explicando mais à frente, consegue permanecer sobre o material por mais tempo, abafando, e consegue penetrar ainda mais no material, apagando as chamas em profundidade. E como é que essa espuma ela é produzida? A gente tem que a espuma é produzida em duas fases. A primeira fase a gente chama de proporcionamento, que seria a mistura do LGE à água, somente isso. Então você vai ter algumas empresas que oferecem sistemas proporcionadores de espuma. Isso quer dizer que ele vai chegar a produzir totalmente a espuma? Não, esse sistema proporcionador nada mais é do que uma máquina, um equipamento que é capaz de misturar o LGE através de um princípio de Venturi ou outro princípio de sucção, a água, e somente isso. Você vai ter no final uma mistura de LGE e água, não vai ter a espuma propriamente dita. E aí a gente tem a parte da formação de espuma, que aí sim eu vou pegar essa mistura de LGE e água, adicionar o ar, produzir agitação mecânica e a partir daí eu vou ter espuma. Isso pode ser feito de duas formas, que é a forma que é utilizada aqui, as formas que são utilizadas aqui na nossa corporação. A primeira é utilizando um misturador entre linhas, a exemplo do ASE P300, né? A gente tem lá um misturador entre linhas da E-Leader, a gente consegue pegar o LGE e misturar a água. Mais à frente, essa mistura chega até um esguicho que faz a aeração dessa mistura e assim promove também uma agitação mecânica e a partir do esguicho eu tenho espuma. A outra forma seria o sistema CAFS, que seria... A gente tem a mistura também do LGE na água e em seguida adiciona-se ar comprimido a essa mistura, produzindo assim uma agitação mecânica e a partir daí eu também tenho espuma. O sistema de espuma Peace-Husky oferece grande capacidade de combate sem sobrecarregar os sistemas elétricos da viatura. A partir de um acionamento hidráulico alimentado para evitar cargas pesadas de consumo do sistema elétrico de chassi. Nesse caso, são necessários menos de 5 amperes para acionar o sistema Husky, o que não afetaria o sistema elétrico da viatura. O Husky 12 pode ser utilizado para diversos cenários de combate a incêndio, nesse caso, podem ser estruturais, florestais, veiculares, além de também combate a incêndios em líquidos inflamáveis. Outra característica desse sistema é que ele pode atuar por meio de tanque único ou duplo, bombeando o LGE, líquido gerador de espuma, de diferentes viscosidades, como por exemplo, espumas das classes A, B e BAR. Além disso, o sistema de espuma Husky permite a coleta de espuma auxiliar para que possa ser utilizado mais de um tipo de espuma ao mesmo tempo, ajustando automaticamente a saída de espuma para a porcentagem adequada. Além de tudo isso, esse sistema de coleta auxiliar também permite o uso de outra espuma que não está armazenada diretamente no tanque ou a operação contínua de espuma quando essa espuma do tanque se esgota, podendo ser coletada a partir de um reservatório externo disposto ao solo, como um galão de LGE, por exemplo. Para controlar essa expulsão de espuma, o
O referido sistema conta com um medidor de fluxo altamente preciso, que trabalha nas faixas de 75 psi a 250 psi de pressão, o que são aproximadamente de 5 a 17 bar. Durante todo o combate, é possível o acompanhamento dos dados a partir de uma tela LCD na viatura em tempo real, como o fluxo de espuma, o fluxo de água, a porcentagem de espuma, a espuma utilizada, a água utilizada, além de lembretes de manutenção e diagnósticos. Além de tudo isso, também o sistema permite que sejam calibradas durante a utilização as porcentagens de espuma e os padrões do tanque em duplo ou simples. Olá, eu sou o cadete J. Flávio, vou dar continuidade à apresentação dos sistemas proporcionadores de espuma. Vou falar nesse momento do FireMix. Ele é um sistema de uma empresa sueca, um sistema mecânico, né? Não necessita de fonte de alimentação externa, não precisa de eletricidade. Temos duas versões, uma das versões é a versão a pistão e a outra é engrenagens. Basicamente a diferença delas é que a versão a engrenagens ela é mais adaptada para altas viscosidades, enquanto a versão de pistão são viscosidades menores. Movido pelo fluxo de água existente, então esse próprio fluxo ele ativa todo o sistema, ele faz a captação do LGE, sem novamente precisar da necessidade de eletricidade. Tem um produto que é disponível em fluxos que variam de 150 litros por minuto até 10.000, novamente dependendo se for escolhido o motor a pistão ou a engrenagem. Possui unidades que geram dosagens fixas de 0,5%, 1%, 2% ou 3%, ou seja, uma unidade, por exemplo, se eu pego de 2%, aquela ali só gera proporcionador de espuma a 2%. E algumas outras unidades que são possíveis na mesma unidade fazer uma seleção da dosagem, como por exemplo alguma unidade que tenha a proporção de 1, 2 e 3%. Na próxima imagem aqui podemos ver como funciona o sistema FireMix. Aqui é uma unidade um pouco menor, né? Tem unidades maiores lá. Podemos escolher como opcional essa gaiola externa aqui para gerar uma maior proteção para o produto e para facilitar também no manuseio dele. O princípio de funcionamento, como eu havia dito, é o próprio fluxo de água que faz todo o funcionamento, baseado no sistema de tubo de Venturi. A rotação causada pela entrada de água, ela ativa a bomba de dosagem e ativando essa bomba de dosagem, ela faz a captação do LGE, gerando uma proporção exata e sai no final a nossa mistura com a espuma e com a dosagem correta. Então esse motor de água ele possui dupla função, ele ora é fluxômetro e ora é guia para a bomba de dosagem, né, para fazer essa captação do concentrado de LGE. Princípio de funcionamento aqui na imagem, conseguimos ver aqui que na parte em azul escuro ocorre a entrada da água externa, pode estar vindo de um hidrante, de uma viatura, e ela faz a rotação aqui das pás, geralmente são 8 pás, e essas pás faz com que a velocidade que a água passe aqui, ela faz a captação do LGE, esse tubo em amarelo, que está ali o concentrado, que pode colocar diretamente numa bombona, por exemplo, e sai aqui a nossa mistura de água mais LGE, gerando a espuma. Aqui nesse próximo slide podemos ver alguns produtos, todos esses aqui neste caso são de pistão, então podemos ver que temos produtos que variam de 450 litros por minuto até 3.200, para o caso de pistão, então no caso de engrenagem isso pode mudar. Lembrando que para esse caso todos são na proporção de 3%. Entre as vantagens é que ele pode ser utilizado como unidade móvel ou acoplado em viaturas ou em locais fixos, por isso que temos unidades bem maiores. Podemos usar vários bicos, quando falo bicos aqui pode ser esguichos, divisores e uma ampla gama de equipamentos que temos aqui na corporação. Tem uma ampla gama de vazões e dosagens e pode ser utilizado com água salgada. O fabricante só pede para informar para mudar o aço que é formado, geralmente em cobre. Desvantagens é que muitos deles só possuem um valor para dosagem, alguns produtos ultrapassam os 250 kg. A água tem que ser limpa, né? Tem que evitar as sujidades e a viscosidade influencia na escolha do produto. Olá, dando continuidade eu vou falar sobre o equipamento Leader Mix 300-2000. É um equipamento autônomo e totalmente mecânico, baseado no princípio de Venturi. Ele possui a vantagem de não precisar de fonte de energia externa, ou seja, não precisa, quando ele está acoplado à viatura, não precisa do superdimensionamento do alternador da viatura. E como nós sabemos, nos incêndios, a primeira coisa que é feita é o desligamento da fonte de energia da edificação.
ou seja, isso proporciona uma maior eficiência e mais rapidez no combate. Ele é de fácil manutenção, ele é compacto e transportável, ele é fácil manutenção porque ele não possui dispositivos eletrônicos, isso garante uma manutenção mais barata, né, do que os dispositivos que utilizam equipamentos eletrônicos. Ele é compacto e transportável, ele possui aproximadamente 30 kg e possui duas versões, o fixo e o móvel. E a referência do nome dele, 300-2000, faz referência à quantidade de vazão de pré-mistura que ele faz. É de 300 a 2.000 litros por minuto, quando ele é utilizado apenas o equipamento. Ele possui uma vantagem que podemos trabalhar com ele em paralelo. Utilizando dois equipamentos em paralelo, nós podemos garantir uma vazão de até 4.000 litros por minuto de pré-mistura, trabalhando com a pressão de 5 bar. Então eu posso usar dois equipamentos em paralelo, eu posso usar três. Utilizando três eu consigo garantir até 6.000 litros de pré-mistura. Ele é fácil de usar, ele possui um painel de controle remoto bem simples, que permite controlar a pressão de entrada, né, escolher as configurações de trabalho, de dosagem, somente água e enxágue. As vantagens dele não utilizar uma bomba dosadora: ela garante uma instalação sem fios, ou seja, torna o trabalho mais rápido. Na manutenção se torna bem mais barato, ele não possui um fluxômetro para você estar verificando, não precisa verificar o nível de óleo, e ele não tem a bomba dosadora para ficar drenando. E ele adapta instantaneamente as variações de fluxo que ocorrem durante o combate. A aspiração desse equipamento ele é eficiente, faz uma aspiração do concentrado bem eficiente. E possui um sistema de dosagem de espuma que aspira o concentrado com uma taxa de indução precisa de 0,3% até 6%. As posições 1% e 3% V, elas são calibradas para os concentrados bem mais viscosos. Olá, eu sou o Cadete Abreu e agora eu vou falar do CAFS Mobile da empresa Rosenbauer. Ele é um sistema portátil que produz espuma de ar comprimido e a espuma pode ser regulada de espuma seca a espuma molhada. Como composição do sistema, a gente tem aqui um sistema, uma caixa que possui 2 cilindros de ar comprimido de 6 litros, possui uma entrada e uma saída Storz, compatível com as mangueiras que existem aqui na nossa corporação, possui 45 kg, trabalha com a pressão de 5 a 10 bars, uma vazão de 16 litros por minuto. E como vantagem do CAFS Mobile, a gente tem que a primeira vantagem seria a facilidade de manutenção. Como ele não é fixo a viatura, fica mais fácil para manutê-lo. E outra vantagem é, quando ele dá problema, você não precisa indisponibilizar a viatura para poder dar manutenção nele. Você só precisa manutenir o CAFS e o restante da viatura vai ficar disponível para socorro. Como outra vantagem que a gente observa é a questão de dar versatilidade às viaturas que não possuem CAFS ou que não produzem uma espuma de alta qualidade. Como estudado em outros trabalhos que a gente observou, geralmente as espumas de ar comprimido elas têm uma aderência melhor do que as espumas que são feitas através de esguichos de formação de espuma. Então o CAFS Mobile vai poder suprir essa necessidade, por exemplo, do ASI P300, que não tem CAFS. Outra situação seria a questão de que o CAFS Mobile não necessita de nenhuma fonte de energia externa ou qualquer tipo de alimentação ou bateria para poder funcionar. Basta você conectar a mangueira com a mistura propriamente dita de água e LGE e ele vai tratar de fazer a formação dessa espuma. Falando em formação, a gente começa a tratar das desvantagens desse sistema. O CAFS Mobile ele não é capaz de fazer o proporcionamento, ou seja, ele não mistura o LGE à água. A mangueira que é conectada na entrada dele já tem que vir com essa mistura pronta, ou seja, ele precisa ainda de ser acoplado um proporcionador de espuma, tal qual o sistema da Líder. Outras desvantagens seria que, como ele não tem essa capacidade de misturar o LGE à água, ele não consegue trabalhar com a formação água molhada, somente com espuma seca e espuma molhada. Ok, dando continuidade à nossa exposição de proporcionadores de espuma,
Cadete Rony, falo agora do quinto modelo de proporcionador de espuma, dessa vez da marca Pierce, que é a mesma marca dos ABTs que utilizamos na corporação. Trago então o Pierce Husky 3, que é o proporcionador de espuma mais básico dessa marca norte-americana. Ele é designado para misturar qualquer LGE de classe A ou B e mesmo os de alta viscosidade, que são os LGEs com resistência a álcoois, ou BAR, como chamamos aqui. Possui um sistema que permite utilizar LGE que esteja fora do tanque de espuma, ou seja, que chamamos de pescador, que é aquele dispositivo que permite pegar a espuma de 1 galão e ainda assim utilizar em uma linha, já imediatamente. E o que isso beneficia? A viatura pode trabalhar com 2 linhas com espumas diferentes. Uma linha utilizando a espuma do tanque e outra linha utilizando uma espuma de outro tipo do galão de LGE. Esse sistema tem sensores no tanque que não permitem que o tanque transborde durante o carregamento. Mesmo que o operador esqueça de retirar a mangueira, ele automaticamente sai. E o funcionamento desse sistema pode ser proveniente de força hidráulica ou elétrica para a realização do trabalho, chegando a operar com até 55 amperes. Nessa imagem aqui temos o exemplo do painel de como ele é formado. Ali o primeiro círculo mais alto, ele mostra o painel com 4 botões. Botão verde liga e desliga, o botão amarelo, o botão prime que faz a mistura, e os botões cinzas regulam a proporção de espuma que vai ter, variando de 0,1% até 3%. À direita temos ali o medidor de reservatório de LGE, o LED verde indica tanque cheio e o último LED vermelho indica que o tanque está vazio. Na imagem à direita ali temos a alavanca que direciona de onde o sistema vai puxar a espuma. Se estiver para baixo, puxa do tanque da viatura, se estiver para cima, puxa do galão de LGE. E embaixo da alavanca ali temos o engate da mangueira de abastecimento. O que temos mais aqui? Esse modelo de equipamento pode ser utilizado em combates de focos estruturais, áreas abertas, automobilísticos e pequenos derramamentos da classe B. Detalhe é que ele opera com coisas menores. Então a vantagem dele é que permite trabalhar com 2 tipos de espuma simultaneamente, com o sistema pescador que eu disse mais cedo. E outro ponto dele que é desvantagem, porque sendo um modelo básico ele não tem um alcance tão grande se for uma ocorrência de grande vulto. Então ele é para pequenas ocorrências. Vamos dar agora nossas considerações finais acerca do nosso estudo. Obrigado. Bom, para finalizar, nada melhor do que fazer uma breve comparação entre esses sistemas, falar um pouquinho de vantagens e desvantagens, né? Então, o sistema CAF, por exemplo, ele possui geralmente uma eficiência um pouco maior, uma melhor qualidade da espuma e uma eficiência no combate a incêndio um pouco melhor. Só que é difícil dizer que um sistema é melhor do que outro, que o sistema é bom ou que o sistema é ruim. Existe um sistema que atende à sua demanda. Então, esse sistema se torna adequado para o seu problema, se ele atende à sua demanda. E é importante avaliar as variáveis desejadas, né, na aquisição do produto, que pode ser vazão, pode ser peso. No próximo slide a gente vai demonstrar um quadro comparativo com essas variáveis. E outra variável bem importante é a questão do custo, né, a questão do valor, que não foi apresentado aqui no trabalho, porque é uma variável que necessita o contato direto com o fornecedor para fazer um orçamento, depende da quantidade solicitada, então fugiu ao nosso escopo avaliar essa variável. Aqui no final está o quadro comparativo de todos os modelos apresentados até o momento. Rosenbauer é o sistema de CAFs Mobile que foi apresentado, que geralmente tem uma eficiência um pouco maior, mas pode ser que o custo dele seja um pouco maior. E ele tem uma limitação, por exemplo, da vazão de 1.600 litros por minuto. Então, se por um acaso o nosso problema tiver que resolver atender uma demanda de 3.000 litros por minuto, o único que poderia atender nesse quadro comparativo seria o do FireMix. Então tem que ponderar muito todas as variáveis em questão para fazer a escolha do produto adequado ao problema.